Há poder no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Irmã, ei, irmãzinha, muito obrigado. A senhora abriu a porta da casa e do coração. Que Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Acredite, é o de Deus. Espírito Santo fala. Espírito Santo toca. Porque é a palavra do Senhor. É palavra de vida. É o homem que saiu distante como profeta do Senhor para anunciar o seu santo nome. Tema o Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem conversão. A palavra em si é letra, mas o Espírito Santo habitando, Ele transforma um homem do pecado, do ímpio, a um grande profeta do Senhor. Abençoe.